Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus, em conversa com os discípulos, em um episódio, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. E Jesus disse o seguinte: a fé é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, mas que se plantada, regada, ela cresce e se transforma na maior das hortaliças. Olha só, o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e nos ensinar aqui hoje é que a fé, ela começa de forma muito pequena, como qualquer outra coisa que você cultiva, e vai desenvolvendo e vai crescendo. Nós temos exemplo de homens extraordinários da Bíblia que, através da fé, alcançaram o impossível. A palavra de Deus diz que o Senhor fez uma promessa a Abraão de lhe dar um filho, sendo a sua mulher e ele mesmo já avançado de dias, já idosos, mas aquele que fez a promessa cumpre o impossível. A gente chega até a duvidar, assim como duvidou Abraão, mas como será que vai ser isso? Como que Deus está dizendo que vai me dar um filho, um herdeiro, se eu já sou adiantado de dias? Olha só que coisa extraordinária. Se eu já passei da idade, se já não existe força viril em mim. E a minha mulher, a minha esposa Sara, já é avançada de dias. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Extraordinário. O impossível quer dizer justamente isso, que é contra todo e qualquer raciocínio e respostas óbvias. Você não encontra resposta para isso. Deus deu um filho a Abraão. E olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11. Acompanhe comigo, abra a Bíblia, reflita comigo a palavra de Deus. Deus quer renovar a sua fé, Deus quer renovar a sua esperança, mas para isso você precisa crer, dar um passo, se esforçar para que essa fé seja renovada dentro de você. Caso contrário, a sua fé vai ser morta. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a uma de suas cartas, ele disse que a fé sem as obras, ela é morta, e vire-se e versa. Você não pode só ter fé, só crer. Você tem que tomar uma atitude concreta em relação àquilo que você crê. Aí une o útil ao agradável, e a fé, ela se concretiza, ela se completa, ela realiza. É a fé e a ação. Mas a ação é a mais difícil, porque é muito simples crer, mas ter a atitude concreta em relação àquilo que se crê é que é o grande desafiador. Olha que coisa extraordinária, eu quero compartilhar essa palavra com você aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Pela fé, até a própria Sara, que já era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual é a promessa que Deus te fez? É a transformação da vida de alguém? É a transformação da tua vida? Que praticamente você olha e não vê saída nem circunstância? Você está numa condição talvez aí muito difícil de alguém te resgatar? É uma promessa que Deus fez de realizar coisas grandes neste mundo através de você? Mas você entende que seus recursos não dá para isso, tua capacidade não dá para isso, mas Deus sabe que você tem inteligência. Deus sabe que você tem capacidade, só está faltando desenvolver isso daí. A todos nós, não é só crente, cristão e não cristão, a todos nós o Senhor deu dons da fé. O que você sabe fazer da parte de Deus? Para que Deus te abençoe.
Olha, os milagres de Deus começaram com coisas pequenas. O trabalhar, as coisas grandes da parte de Deus não começaram com coisas grandes, coisas pequenas. Olha a mulher que perdeu o marido em 2 Reis, capítulo 4. Ela acabou de perder o marido morreu e tinha deixado uma dívida sem o conhecimento dela, e os credores foram lá, bater na porta daquela mulher quando souberam que o homem faleceu para cobrar a dívida. Nós viemos cobrar a dívida que teu marido fez conosco e Deus. Eles não perdoaram. Os credores não perdoaram. De certa forma, aquele homem era um homem justo, servia a Deus, mas se envolveu em negócios escusos, se envolveu em dívidas que não tinha conhecimento da esposa, morreu agora e ficou a dívida, e os credores vieram e disseram, olha, ou tu paga até o final do dia, ou nós vamos levar os teus 2 filhos para trabalharem como escravo até pagar a dívida. E essa mulher se desesperou porque se tratava do próprio filho, dos próprios filhos. E aquela mulher correu até o profeta Eliseu, desesperada, chamando, clamando, dizendo, Eliseu, 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 meu marido morreu, ele te servia, ele temia a Deus, e agora vieram os credores e querem levar os meus 2 filhos para trabalhar escravo. O profeta viu que a situação era tão difícil e delicada, disse, eu vou fazer o quê? O que eu hei de te fazer? Mas o Espírito Santo veio ao profeta e disse, e o profeta teve uma ideia, inspirado por Deus. Me declara, o que tu tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite, só isso? E é através disso então que Deus vai fazer o milagre. E aí o profeta disse, olha, vai nos teus vizinhos, é um pouquinho de azeite só, é só uma botijinha de azeite, é só o que a gente tem e nada mais. Pois é desse nada mais, é desse pequeno, dessa semente. Você lembra? Lembra que Jesus estava ensinando aos discípulos, dizendo que a fé é do tamanho de um grão de mostarda? Lembra que Deus já te falou que é através dos processos, dos desafios diários, que Ele quer desenvolver uma fé sobrenatural em você, para que você alcance níveis maiores de espiritualidade no reino, neste mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que muitas pessoas sejam beneficiadas através da sua fé? Você sabia que Deus quer desenvolver essa fé em você? Porque outras pessoas vão ser beneficiadas, serão agraciadas, serão alcançadas pelo poder dessa fé sobrenatural que o Senhor quer que você tenha? E o profeta disse para ela, olha, vai aos teus vizinhos, pede vasilhas, pede vasos, porque antigamente o azeite era muito precioso, era moeda. Naquele tempo de compra, de troca, de venda, o azeite ele servia para praticamente tudo, principalmente para acender as lamparinas. Por isso que Jesus contou a parábola das virgens prudentes e das virgens loucas. As loucas foram repreendidas pelas prudentes, que estavam com as suas lamparinas todas acesas, cheias de azeite, tinham reserva de azeite, e quando elas vieram pedir azeite emprestado, para acender suas lamparinas que estavam apagadas, as prudentes expressam, vai aonde os que vendem, compra a eles para acender as tuas lamparinas. E aquela mulher foi, pediu vasos emprestados a todos os seus vizinhos junto com os filhos, e o profeta disse, agora deita o pouquinho de azeite que tu tem dentro desses vasos grandes. E foi aí onde Deus fez o milagre. Porque aquela mulher começou a encher os vasos grandes com um vaso pequeno, com um pouquinho de azeite que ela tinha. Você entende isso? Que Deus vai multiplicar o pouco que você tem? E a Bíblia diz que o azeite parou quando os vasos pararam. E ele disse, agora vai, paga a tua dívida. Vai lá, paga e vivei do resto. Olha o que Deus está falando para você. Olha o que o Senhor está falando com você, esse pouquinho de fé, esse pouco de recurso, esse talento, esse dom que você tem aí, que talvez você julgue que não é nada, que você não tem capacidade, sim, você tem. É só você começar. Começa hoje, levanta, vai gravar vídeo, vai falar de Cristo para alguém, faz algo por alguém, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer com a sua fé. Você vai ver o que o Senhor vai fazer com a tua fé. E olha aqui, o versículo 12. Como Deus é maravilhoso e extraordinário, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui nesse vídeo. Você veio aqui para ter sua fé renovada. Você veio aqui
porque Deus quer pegar você, quer levantar você com voz de triunfo nessa terra, como um instrumento poderoso na mão dele. Eu acho que você ainda não entendeu isso. Você não compreendeu o que Deus quer. Você tem que dar um passo de fé em direção ao impossível de Deus, mesmo que tua família duvide, mesmo que teus amigos, mesmo que as pessoas que te cercam, que são movidas por aquilo que vem, pelo sentido natural das coisas, que só acreditam vendo, só acreditam no resultado se você tiver resultado. Mas se você der um passo em direção, não precisa você dizer para ninguém. Porque se você for falar para as pessoas vão rir de você. Se você for apresentar esse projeto, você sabia que isso que está no seu coração aí, que você fica pensando em coisas maravilhosas, isso vem de Deus, isso não vem de você. Isso não é um pensamento abstrato, um pensamento comum, mas isso está vindo de Deus. E Ele quer germinar. O Senhor, Ele quer adubar isso no seu coração que está ardendo. Compreenda tão somente. Portanto, olha só. Portanto, versículo 12. Portanto, também de um homem, já sem vigor físico nenhum, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Olha que coisa absurda, não cabe na minha mente. De um homem sem vigor físico, fez uma grande nação. Porque essa foi a promessa de Deus na vida de Abraão. Farei de ti, da tua semente, uma grande nação. E essa nação será poderosa na terra. E através de ti. Presta atenção, não tem idade. Não interessa se tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Não interessa. Salmos 92. Escreve isso aí. Grava aí esses salmos, essa palavra. Salmos 92, versículo 12 e 13. Acredito que o 14 também. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e verdejantes. Tomou posse da palavra? Você viu já que está acontecendo algo diferente na sua vida? Você está já chegando à idade? Já está estacionando? Não estaciona não. Deus tem algo a mais por você, para fazer em você e através de você. Na velhice darão frutos. E serão frutos viçosos, verdejantes, que vai fazer a diferença neste mundo. Que o Senhor abençoe você com esta palavra de fé, em nome de Jesus. Se essa palavra abençoou sua vida, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. E comece hoje a dar um passo em direção ao propósito de Deus, ainda que seja impossível. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração e Deus te abençoe.